Bem-vindos ao universo da República das Bananas, onde a realidade supera qualquer roteiro de novela das 9. Preparem o café, a pipoca, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos escândalos políticos mais bizarros, inacreditáveis e hilários do Brasil. Imagina um pastelão misturado com o Big Brother Brasil e um toque de circo político. É disso que estamos falando. Ficou curioso? Então, segura essa marimba, porque o espetáculo vai começar. Começando com um clássico da nossa política, a hipocrisia escancarada. A história de hoje é sobre um político, que vou chamar carinhosamente de Verde Hipocrisia, que organizou uma festa extravagante em uma ilha paradisíaca, tudo com o nosso suado dinheirinho público. E qual era o tema da festa? Sustentabilidade no poder, pasmem. E não podemos esquecer dos helicópteros que levavam os convidados VIPs para lá e para cá. Afinal, ninguém merece pegar um engarrafamento monstro, né? O nível de ironia era tão alto nessa festa que até os cocos na decoração pareciam estar revirando os olhos. O pior é que, quando questionado sobre os gastos exorbitantes, o Verde Hipocrisia teve a cara de pau de dizer que era importante dar o exemplo de como viver de forma sustentável. Fica ligado! E o prêmio de desculpa mais esfarrapada do ano vai para o nosso querido senador dos cupins. Esse mestre da oratória, conhecido por seus discursos inflamados e promessas milagrosas, se superou quando foi pego com a mão na botija. A história é a seguinte: documentos importantíssimos que comprovavam um esquema de corrupção milionário simplesmente desapareceram do escritório do nosso querido senador. E qual foi a explicação dele? Um ataque fulminante de cupins famintos. Sim, você ouviu direito. Aqueles bichinhos que, normalmente, se contentam em comer móveis velhos, resolveram fazer um banquete com documentos comprometedores. Coincidência? Acho que não. A internet, claro, não perdoou e, em questão de minutos, o senador dos cupins virou meme nacional. Mas o que era para ser uma tragédia política acabou virando um show de humor involuntário. E preparem-se, porque no próximo capítulo a gente vai conhecer a história do Bolsogate das canetas de luxo. Não perca! Seguindo o nosso tour pela fauna política brasileira, chegamos ao Bolsogate das canetas de luxo, um escândalo que prova que, para alguns políticos, a ostentação vem antes da honestidade. Nosso protagonista de hoje, que vamos chamar de Deputado Dourado, decidiu que merecia um mimo com o dinheiro do povo. Um conjunto de canetas banhadas a ouro, com diamantes incrustados e outros detalhes dignos de um rei. O valor da brincadeira? Uma bagatela que daria para construir escolas, hospitais. Mas sabe como é, né? Prioridades. Enquanto a gente tenta entender a lógica por trás desse luxo desnecessário, o deputado Dourado continua por aí, desfilando suas canetas douradas como se fossem um troféu. No próximo capítulo, vamos investigar o caso do café com propina, uma mistura inusitada de corrupção e cafeína. Preparem suas xícaras porque no capítulo de hoje a gente vai desvendar o café com propina, um escândalo que mistura o aroma delicioso do café com o gosto amargo da corrupção. Nosso personagem principal, que vamos apelidar de Prefeito Gourmet, era um verdadeiro apreciador dos prazeres da vida, cafés exóticos, viagens internacionais, roupas de grife, e tudo isso pago com o dinheiro público, claro. Mas o que chamou a atenção da polícia foi a maneira, digamos, criativa que o Prefeito Gourmet encontrou para receber propina. Caixas de dinheiro eram entregues dentro de sacos de café gourmet, cuidadosamente disfarçadas entre grãos importados da Etiópia, Colômbia e outros cantos do mundo. Imaginem a cena: policiais invadindo a prefeitura, abrindo pacotes de café e, em vez do cheirinho delicioso de café fresco, encontrando maços e maços de dinheiro. O mais irônico é que o Prefeito Gourmet, além de tentar disfarçar a propina, ainda criou, sem querer,
uma marca de café que bombou nas redes sociais. Torra escura com notas de corrupção. No próximo capítulo, vamos conhecer a história das estátuas infláveis, um monumento à incompetência e ao desperdício de dinheiro público. Não perca! Capítulo 5. Estátuas infláveis, um monumento à incompetência. Segurem seus narizes, porque o capítulo de hoje vai inflar e depois murchar nossos sonhos de um país melhor. Apresentamos a vocês as estátuas infláveis, um projeto grandioso e desastroso que marcou a história da nossa República das Bananas. Imaginem a cena: um governador, que vamos chamar de fura-teto, decide homenagear a história do Brasil com estátuas gigantes infláveis. O projeto, que custou milhões de reais, previa estátuas infláveis de figuras históricas como Tiradentes e Dom Pedro I, e até mesmo um Pelé gigante, pronto para dar um chutão na crise. Só que, como era de se esperar, o projeto não saiu como planejado. No dia da inauguração, o vento resolveu dar o ar da graça e... puf! Lá se foram as estátuas, voando pelos ares como balões desgovernados. O fura-teto, claro, culpou a chuva, o vento, a gravidade, tudo, menos a sua própria incompetência. No próximo capítulo, vamos conhecer a saga do viajante do tempo da política, um político que jurou estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Até lá! Capítulo 6. Viajante do tempo da política, em 2 lugares ao mesmo tempo. Preparem-se para uma viagem no tempo, ou melhor, para uma viagem pela mente criativa do nosso próximo personagem, o viajante do tempo da política. Nesse episódio, vamos acompanhar a saga do deputado Ubíquo, famoso por sua capacidade impressionante de estar sempre presente. Ou quase isso. A história é a seguinte: o Ubíquo foi flagrado em um resort de luxo em Cancún, no México, enquanto deveria estar em Brasília, votando uma lei importantíssima para o país. O problema é que ele tinha jurado de pé junto que estava presente na votação. Diante das provas incontestáveis, fotos, vídeos, testemunhas, o que o nosso querido Ubíquo fez? Assumiu o erro? Pediu desculpas? Nada disso. Ele simplesmente inventou a desculpa mais absurda de todos os tempos. Ele alegou estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Segundo o Ubíquo, ele havia desenvolvido a capacidade de se teletransportar, de estar presente em espírito em 2 lugares diferentes. A desculpa, como era de se esperar, não colou, e o Ubíquo acabou tendo que responder por seus atos. Ou melhor, pela sua ausência. No próximo capítulo, vamos desvendar um novo escândalo, tão inacreditável quanto os anteriores. Não perca! Capítulo 7. O caso do decreto da pizza com calabresa. A burocracia em pessoa. Chegamos ao nosso último escândalo de hoje, e acreditem, a realidade consegue ser mais bizarra do que a ficção. Preparem-se para o caso do decreto da pizza com calabresa, uma ode à burocracia e à falta de prioridades que só a República das Bananas pode proporcionar. Nosso protagonista da vez é o vereador regulamentador, conhecido por sua paixão por criar leis e decretos para absolutamente tudo. Sério, tudo. Já existia um decreto para a venda de churros na feira, outro para o uso de boné em repartições públicas, e por aí vai. Mas o vereador regulamentador se superou quando decidiu criar um decreto para regulamentar a produção e venda de pizza com calabresa. Sim, meus amigos, a pizza com calabresa, prato predileto dos brasileiros, virou alvo da burocracia. O decreto era extremamente detalhado, especificando a quantidade exata de calabresa por fatia, a temperatura ideal do forno, a espessura da massa, o tipo de farinha utilizada. Era coisa de maluco. A população, claro, ficou indignada. O decreto da pizza com calabresa virou motivo de chacota nacional, mostrando o quão distante a nossa classe política está da realidade do povo. E aí, pessoal? Qual desses escândalos deixou vocês mais chocados? É difícil escolher um só, né?
A República das Bananas não decepciona quando o assunto é bizarrice política. Mas a gente sabe que essa lista está longe de acabar. Conhece algum escândalo absurdo que a gente precisa investigar? Então compartilha nos comentários. E não se esqueçam de dar aquele like esperto no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade da República das Bananas. A gente se vê no próximo episódio com mais histórias absurdas e inacreditáveis do nosso Brasil.